Paz do Senhor, irmãos. Nesta data tão querida, né, que é a data de hoje, no dia 8 de junho, eu queria em primeiro lugar, antes de nós darmos continuidade aos vídeos que estamos falando sobre o início da igreja, né, até chegarmos no período da reforma, do que foi esse início da igreja de Atos, até chegarmos no período da reforma, eu gostaria de antemão parabenizar todos os pastores do campo do Ceará pela data, né, Dia do Pastor, no dia 8 de junho de 2017, que esta palavra venha encher seu coração e que você possa se sentir um homem abençoado, né, pelo ministério e pelo dom que Deus lhe deu. A todos os pastores, o meu parabéns, que Deus possa abençoar, multiplicar, frutificar o seu ministério. Dando continuidade aos nossos vídeos passados, nós iremos a posterior falar um pouquinho mais sobre o que foi aquele desprendimento, né? Aquela, vamos dizer assim, aquela largadura que foi dada pela atuação do Espírito Santo na igreja, né? Após o capítulo 4, quando encerramos no nosso vídeo passado, nós vemos que a igreja ela teve um crescimento tanto na quantidade quanto na qualidade. Mas há um episódio no capítulo 5, que é justamente o episódio muito conhecido sobre o caso de Ananias e Safira, permitido por Deus de alguma forma, mas que trouxe naquele momento uma sensibilidade, um despertamento para quem estava dentro da igreja e para quem estava fora. Um texto muito conhecido dos irmãos, mas que ele reflete de como a igreja caminhava na total dependência do Espírito Santo, que foi o caso da morte prematura de Ananias e depois, de algumas horas depois, a morte de Safira. E aquilo ali trouxe um despertamento muito grande, quem estava dentro da igreja e quem estava fora da igreja. Se nós analisarmos ali, alguns chegam ao ponto de achar que alguns pensadores e alguns teólogos, que ele estava querendo para si adquirir direitos que não tinham condição de tê-los, ou até uma espécie de consagração, benemérito, de algo que ele poderia estar usufruindo para si pelo que ele realizou em estar beneficiando a igreja com uma grande soma em doação. Visão essa que ele teve primeiramente de Barnabé, e achou que de forma leviana ou abrupta, ou de forma mais humana do que espiritual, poderia trazer para si esse desejo e essa vontade de querer este dom. Pelo que nós vemos no texto, a igreja era comandada e ainda é hoje pelo Espírito Santo, e muitos têm pagado um preço alto, como foi o caso de Ananias e Safira. Quando nós olhamos para a continuidade do texto, você vê que a igreja ela teve um crescimento, e no capítulo 6 entramos justamente com grande crescimento. Também há problemas que vão surgindo nesta igreja, e esses problemas, de alguma forma, eles vão gerando um certo descontentamento, principalmente entre a viúva dos gregos e a viúva dos judeus. E os apóstolos dá a entender, e parece, né, que estavam parando de pregar, estavam parando de fazer a obra para estar solucionando problemas. E agora há uma necessidade e uma urgência muito grande que venham mais cooperadores para o trabalho, mas esses cooperadores eles venham com características, eles venham não só direcionados pelo Espírito Santo, mas que tragam no seu comportamento, que tragam na sua vida uma ética, uma moral e um princípio estabelecido pelo Espírito Santo. É tanto que há 3 características principais que são narradas pela escolha dos diáconos, ou sejam aqueles que irão servir e contribuir na obra. E a gente vai analisar que é justamente cara cheio do Espírito Santo, dotado de conhecimento, de boa índole, né? Então tem um históricozinho que é narrado sobre a vida dos diáconos. Se nós apercebermos também, quando Paulo escreve a epístola a Timóteo, ele também traz características tanto para o presbitério quanto para o diaconato. Então a gente vê como a igreja vai crescendo, como a igreja vai se transformando nisso que nós chamamos hoje uma organização. Ou seja, existem cooperadores, existem lideranças, mas que cada um na sua característica de função. E isso, somando tudo, só leva ao crescimento da qualidade do trabalho que era realizado. Quando entramos no capítulo 7 de Atos, nós vamos nos aperceber a grande narrativa histórica que um dos diáconos que foi escolhido no capítulo 6, ele vai trazer naquele momento, provavelmente, num local onde muitos
doutores da lei começam a tentar acusá-lo e começam a trazer a narrativa. E Estevão, usado tremendamente pelo Espírito Santo, vai narrar desde a chamada de Abraão até o período apostólico, vamos dizer assim, não que não tenha mérito, não que não tenha o peso o templo de Salomão, mas que não havia necessidade de se depositar nele toda a esperança, porque ele vai começar a narrar que em determinadas épocas do Antigo Testamento não existia templo e Deus preservava o seu povo, que eu não poderia estar depositando o anseio, o desejo maior do meu coração em coisas efêmeras, ao qual não propiciava e não me direcionava a Deus. Mas Estevão foi mal compreendido, mal entendido, e pela permissividade de Deus, ele vai sofrer aquele martírio que é o apredejamento. E isso gerou também na igreja um despertamento, porque a perseguição começa a partir daí. É tanto que você vê que quando nós saímos do capítulo 7 e entramos no início do capítulo 8, nós vemos as vestes de Estevão sendo depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo, provavelmente da guarda pretoriana, um fariseu, filho, né, dessa geração todinha que vai vindo dos mais radicais, provavelmente da escola de Hilel, né? Os comentaristas vão dizer que ele estudou na escola de Hilel e o seu avô era o chefe, vamos dizer assim, supremo dessa escola, e ele vai se aperceber e ele traz dessa escola o radicalismo. Muitos acham que Paulo traz da escola o radicalismo por ter estudado aos pés de Gamaliel, mas quando você vê no contexto da narrativa de Atos Gamaliel aparecendo na história, Gamaliel ele não traz características radicais, pelo contrário, ele traz uma característica de um homem mais ponderado, mais sábio, mais equilibrado, mais coerente naquilo que ele achava ser de melhor. É tanto que ele vai trazer naquele momento uma explanação sobre o que tinha acontecido com Judas e Telbas, e que naquele momento, se aquilo ali não for de Deus, eles teriam que ter cuidado para não estar sendo achado combatendo contra Deus. Voltando para o início do capítulo 8, você vê como Deus permite o martírio de Estevão, e ao mesmo tempo no início do capítulo 8 nós vemos a atuação de um outro diácono. A posterior, no próximo vídeo, nós iremos falar um pouquinho sobre o diácono Filipe. Amém. Paz do Senhor.